Oi, galerinha, eu sou a Manu e aqui eu vou dar algumas dicas interessantes sobre as custas, os documentos, o que é necessário, que você precisa procurar, onde você precisa procurar informações para dar início ao seu processo de inventário. Então, se você tem interesse nesse tema, fica aqui que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. E aí, gente? Bem, eu sou advogada, eu atuo aqui em Curitiba, no Paraná, e recentemente eu trabalhei num mutirão de direito de família. E uma das dúvidas e curiosidades que mais apareceram nesse período de 2 dias de mutirão foi acerca de inventário. Então, as pessoas elas precisam muitas vezes e não sabem onde procurar orientação. Aqui nesse vídeo eu vou dar umas dicas bem por alto de quanto custa dar entrada num procedimento de inventário, quem você deve procurar, onde você deve procurar e quais documentos necessários para tal. Mas antes de qualquer coisa, a gente precisa entender o que é um inventário. Muita gente, como eu disse, precisa, mas às vezes nem sabe do que se trata. E no Brasil, a gente tem uma cultura de uma pessoa faleceu, uma pessoa da nossa família faleceu, e nós, como herdeiros, não temos interesse ainda de passar adiante aquele bem, não temos interesse de transacionar com aquele bem. Então, o que a gente faz? Fica com ele, fica morando com ele, enfim, utiliza aquele bem enquanto pode, e aí só se lembra de que precisa de um inventário e de que precisa dar entrada num procedimento específico para que ocorra a transmissão desses bens quando precisa transmiti-lo, vendê-lo. Então, o inventário é basicamente isso. O inventário é um procedimento judicial ou extrajudicial utilizado para que a gente coloque no mesmo bolo todos os bens e dívidas do falecido para que futuramente esteja tudo ok para realizar uma transmissão destes bens, já que, ao falecer, os bens continuam no domínio lá do falecido. Então, sendo assim, você não consegue fazer nada com eles porque a pessoa não está mais aqui, infelizmente. E aí, é aí que pega. Como eu falei inicialmente, no Brasil, as pessoas elas não têm muita cultura de realizar, de procurar fazer um inventário. Ocorre que depois de gerações, muitas vezes, isso é muito comum, de gerações, o neto resolveu vender o bem. E aí o bem tá todo amarrado, porque não foi feito o inventário lá atrás. E é aquele negócio que a gente vê, né? Aquelas vendas. Vou vender o apartamento tal, mas está em processo judicial. Como evitar problemas futuros? Iniciando esse procedimento, um processo jurídico de inventário, jurídico ou extrajurídico, extrajudicial. E eu vou explicar qual é a diferença. O judicial é aquele que, como o nome já diz, você precisa ir pelas vias judiciais. Você tem que ter contato com o juizão lá e procurar um advogado. Você vai ter que procurar um advogado de qualquer maneira, seja ele judicial ou seja ele extrajudicial. O advogado é aquele que vai lhe auxiliar e orientar durante todo esse processo do inventário. Vai tirar suas dúvidas, vai estar lá com você. Então, o advogado, ele é o profissional que você vai utilizar, sendo uma via ou outra. Então, não tem essa discussão de judicial, vai ter advogado, extrajudicial não. Eu aqui, como advogada, lhe oriento sempre ter ao seu lado um advogado. Voltando um pouquinho, o judicial ele pode durar aproximadamente 1 ano, 12 meses, é o que costuma levar em média um procedimento de inventário por via judicial. No entanto, é preciso dar um destaque aqui para vocês. O juiz ele pode aumentar ou diminuir esse prazo por infinitos fatores. E não é nem um pouco incomum encontrar inventários que estão levando mais de 1 década. Então, como eu disse inicialmente, é um processo que acaba sendo um pouco mais longo, um pouco mais oneroso e cansativo. Só que
a lei 11.441, se eu não me engano, se estiver errado eu corrijo daqui a pouco, de 2007, veio dar uma alternativa para esse procedimento, que é o procedimento de inventário extrajudicial. O que é o extrajudicial? O inventário extrajudicial é aquele que não ocorre pela via judicial. Ele ocorre em cartório, mais especificamente em cartório de notas. E ele foi instituído pela lei que eu falei anteriormente, mas não necessariamente só pega os falecidos a partir de 2007. Já pega os falecidos anteriores a este ano. Só que ele institui 3 requisitos básicos para que possa ocorrer esse processo extrajudicial de inventário. O primeiro deles é que todos têm que ser maiores de idade e capazes. Então, se há algum herdeiro que é menor de idade, esse processo não vai poder ocorrer extrajudicialmente. Se 2 herdeiros não é plenamente capaz, também esse processo não vai poder seguir por essa via. Então já paramos por aí. Mas se todos são maiores de idade e capazes, a gente passa para o segundo requisito, que é todos estarem plenamente de acordo. Então tá, juntou todos os herdeiros, estão todos felizes com a partilha, com o modo como será dividido os bens, não está tendo discussão, não está tendo briga, estão todos legais, fechou o segundo requisito. Já temos 2 requisitos cumpridos para seguir pela via extrajudicial. Falta o terceiro. A lei diz que não pode ter testamento sobre os bens que irão entrar neste inventário. Então, se há testamento, em regra, a lei diz que não pode ir por vias extrajudiciais. Mas esse terceiro requisito ele é um pouco flexível. Flexível no sentido que eu digo que alguns estados já estão dando provimento a alternativas para que o processo continue via extrajudicial. No entanto, há necessidade de ratificar esse testamento por via judicial. Só que é muito mais célere do que se fizer um testamento geralzão, se fizer um inventário geralzão por via judicial. Como é que isso vai ocorrer? A gente vai pegar esse testamento, levar para o judiciário, fazer a ratificação desse testamento via judicial. Ah, tá tudo ok, o juiz vai dar o sim e vamos voltar para o cartório de notas e terminar esse inventário. Então, não necessariamente vai ser todo aquele processo inicial que eu disse de inventário via judicial. Você apenas vai ter que mostrar lá pro juizão e ele vai ter que dizer, tá tudo ok. Então, ele vai jogar a bola de volta pro extrajudicial. Isso não vai levar aqueles 12 meses que eu falei. Vai levar no máximo uns 3 meses, mas é no máximo. A regra é que sejam algumas semanas, de 5 a 12 semanas, a regra. Mas como a gente não pode garantir, então vamos ficar com os 3 meses, são os 12 semanas. Então tá, fechou todos os requisitos para que seja extrajudicial. E quanto tempo vai demorar? Bem, é muito mais rápido. Como não tem briga, como tá tudo ok, como os herdeiros são maiores de idade, são capazes, estão ok com a partilha, costuma ser bem rápido. Eu vou dizer pra vocês uma média de 1 a 2 meses, mas pode ser bem mais rápido que isso. Então, olha a comparação do judicial com o extrajudicial. É por isso que a lei 11.441, eu não corrigi ainda, eu acho que é essa sim, de 2007, veio para dar celeridade ao processo de inventário, que costumava ser e costuma ser, quando precisa ser pela via judicial, um pouquinho mais longo. Agora a gente já conseguiu identificar por qual via irá correr o procedimento de inventário. Qual o próximo passo? Ver se todos os documentos estão ok. E quais são os documentos necessários para que a gente possa dar entrada, seja judicial ou extrajudicial, com o nosso inventário, com o inventário do ente querido que faleceu. Primeiro a gente tem que ver se está tudo ok com os documentos do falecido. Depois a gente vai ter que ver os documentos dos herdeiros. E por fim, temos que ver certinho se está tudo ok com os documentos dos bens.
Eu vou detalhar em checklist cada um dos documentos que são necessários para esses três: falecido, herdeiros e os bens. São algumas coisinhas específicas que vai passar no checklist em algum lugar aqui do vídeo. Mas é importante ressaltar para vocês que eu estou fazendo um compilado de resumão do que você vai precisar para dar entrada no processo de inventário. Do que você precisa mais ou menos saber para já ir separando e entendendo o que você vai precisar. Mas é um pouquinho mais complexo que isso. Futuramente, quem sabe, eu faço um vídeo específico falando mais detalhado de inventário. Mas, por enquanto, são só essas dicas para facilitar a vida de quem precisa e está procurando e vai achar esse vídeo eventualmente. Agora, tá. Já estabelecemos qual é a via judicial, já estamos com documentos, tudo ok. O que nós vamos precisar agora? Money, 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 money. Dinheiro, gente. Essa parte é muito importante e é a parte que a maioria das pessoas trava. O dinheiro, as custas. Quanto vai me custar este inventário? Quanto vai custar para os herdeiros? Quanto vai custar no total? Então, primeiramente, a primeira coisa que vai gastar são os honorários do advogado. Bem, eu sou advogada. Como eu disse, o advogado é primordial, seja em qualquer das vias que você entendeu que o seu processo vai seguir. O profissional, o advogado, vai lhe orientar acerca de tudo. Então, você vai entrar num acordo inicialmente com ele sobre os seus honorários. Os honorários são o pagamento desse advogado, deste profissional, deste indivíduo que irá acompanhar você nesta causa. Então, é a primeira coisa que você vai gastar. Mas, se você ainda não tem um advogado, você quer ter uma ideia de quanto custará, existe tabela da OAB em cada estado. Então, você vai lá, entra no site da OAB local e verifica a tabela dos honorários advocatícios para este processo de inventário. Você já vai ter uma base do que você vai precisar. A segunda custa são as custas processuais, se o procedimento for judicial, são as custas que você vai gastar ao longo do processo jurídico, ou os emolumentos do cartório. Nossa, Manu, que nome grande, que nome estranho. É um nome feio, mas basicamente é o que você vai gastar com taxas e outras coisas, outros custos do cartório. Então, tudo que você vai precisar, registro, custas, etc. Falei muitas custas, mas é porque eu não tô conseguindo fazer substituição, tenho muitos sinônimos na minha cabeça. Mas é basicamente o que você vai gastar de taxas e etc. no seu processo de cartório. Então, você já sabe que você vai gastar com os honorários advocatícios, você já sabe que você vai gastar com as custas processuais ou com as custas de cartório. Por fim, você vai pagar um imposto que se chama ITCMD. É o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes ou Doação. Nossa, esse também tem um nome meio estranho, mas é basicamente o imposto que vai incidir sobre o que você vai passar durante, transmitir pós-morte ou por doação. Não tem como escapar desse imposto, infelizmente. Como a maior parte dos impostos, você não consegue escapar. Então, essa é uma parte importante, que aí você vai ter que... Ele é tabelado, então você vai ter que verificar aí no seu estado, na sua cidade, qual é a porcentagem sobre o quinhão que você vai pagar de ITCMD. Aqui em Curitiba é 4% sobre o quinhão. Então você sabe que no total você vai pagar esses 4%, além daquelas duas outras custas que eu falei anteriormente. Fechou? Já sabemos que vamos pagar pelo advogado, vamos pagar as custas, cartório e
processo e vamos pagar o impostinho lá pro estado. Tá tudo ok? Você já sabe como fazer, vai dar entrada nesse inventário e vai ficar tranquilo para transmitir os seus bens assim que for necessário. Como eu disse, gente, esse aqui é um resumão para você ter um norte de conseguir esse procedimento de inventário. Ver se pode ser agora, um pouquinho mais lá pra frente. Você vai ter que relaxar a cabeça, pegar umas outras informações. Futuramente, quem sabe, eu faço um vídeo mais detalhado. Mas, a priori, essas são as dicas primordiais que você precisa para dar entrada neste procedimento. Eu espero que tenha sido útil para você. Eu espero que você tenha entendido. E eu fico muito feliz de ter tirado essa dúvida de alguém aí que procurou esse vídeo. Então, tchau, tchau, gente. Muito obrigada.